Nosso conferencista é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná. Com a palavra, o presidente da mesa, desembargador Sérgio Murilo Rodrigues Lemos. É uma imensa honra abrir os trabalhos na companhia do ilustre advogado, professor José Afonso D'Alegrave Neto, cujo currículo foi mencionado e que traz embutido dentro de si o esmero profundo ao rigor científico. É assim que todos nós, os amigos, os juízes, os advogados, reconhecem no professor D'Alegrave duas características. O sorriso muito fácil, o sujeito afável no trato, mas aquele que tem um rigor e uma dedicação científica extraordinária a tudo que se propõe a fazer. Teremos aqui, então, a palestra de abertura, que tratará do novo paradigma do processo a partir do Código de Processo Civil. Tem a palavra o ilustre professor José Afonso D'Alegrave. Obrigado, professor. Bom dia a todos. É com alegria que estou aqui para esse evento, para essa abertura desse simpósio que comenta justamente o impacto do novo CPC no processo de trabalho. Quero saudar o desembargador Dr. Sérgio Murilo pela coordenação e pela ideia de realizar esse evento. Também ao Dr. Rodrigo Goulart, ao Dr. Arnor, presidente do tribunal. Sem maiores delongas, porque nós temos muita coisa para falar em apenas 40 minutos, a verdade é que este novo CPC chegou com mais de 1000 artigos e nós estamos no meio de uma ebulição de normas processuais. A advocacia trabalhista, na minha opinião, é a mais difícil de todas, porque ela tem uma acumulação de pedidos, ela tem muita matéria fática. A acumulação de pedidos tem vários desdobramentos. Você imagine, por exemplo, horas extras. Um único pedido de horas extras se desdobra em banco de horas, em cargo de confiança, em quitação. A advocacia trabalhista hoje ela tem as suas dificuldades, a começar pelo próprio diploma legal. Qual diploma legal nós aplicamos? No direito material nós temos a CLT, temos algumas leis esparsas e temos o Código Civil. No processo do trabalho nós temos uma CLT também precária. Aí nós vamos até o CPC, e em que condições nós devemos ir até o CPC e quando devemos ir. E ainda na parte de execução, nós temos que nos socorrer da lei de execução fiscal. Então tudo isso faz da advocacia trabalhista e da magistratura trabalhista uma das mais difíceis, se não a mais difícil de todos os ramos. O novo CPC, ele traz um novo paradigma. Gostemos ou não, critiquemos ou não, ele traz um novo paradigma, que é o que eu vou procurar, em rápidas palavras, trazer alguns nortes. Começamos falando da teoria, não sei se a tela ali está ligada, a teoria do processo. Nós tivemos 3 estágios, basicamente. Nós tivemos um estágio que se chama sincretismo, onde ação e defesa era uma coisa só, e aí surgiram algumas teorias, e com destaque para a teoria imanentista da ação. Então era algo como defender a reintegração de posse, se confundia o ato de ação de direito material com ação processual. Num segundo estágio nós tivemos o processualismo, e aí então Oscar von Billow começa a trazer a autonomia da relação jurídica processual, passa a deixar claro que existe uma relação de direito material que liga, por exemplo, empregado e empregador, mas existe também uma relação jurídica processual, e é por isso que as nossas ações trabalhistas é autor em face do réu, porque a ação ela é dirigida ao Estado, é o Estado
que vai prestar a jurisdição, e é correto, então, nesta relação triangular que é o processo, autor, Estado, juiz e réu. É um triângulo. E esta relação jurídica processual, nesta quadra do processualismo, ela define conceitos, o que é rito, o que é processo, o que é procedimento, o que é jurisdição, o que é competência, como a unidade da jurisdição, na expressão de Carnelucci. E aí vem o instrumentalismo, que se preocupa em prestigiar a efetividade dos direitos, e que muitos ainda estão nesta quadra do instrumentalismo, mas é importante avisar que esta quadra já se alterou, onde o processo faz uma ponte, né? Direito material, direito processual, e se por um lado o instrumentalismo foi um avanço, porque se preocupa em efetivar o direito subjacente de fundo, o direito material, mas por outro, e aqui está uma crítica de José Joaquim Calmon de Passos, o grande jurista baiano, que faleceu há uns 4, 5 anos, quando ele diz lá na tela, acompanhe, a instrumentalidade incorre no equívoco, ainda que inconsciente, ele diz, de dissociar o ser do direito do dizer sobre o direito. Uma e outra coisa fazem um só. E aí a pergunta que eu lanço para vocês, o processo é um instrumento de atuação da norma, ou ela concorre, o processo concorre para a produção da norma? E é este também o pano de fundo do novo paradigma, a separação entre texto de lei e norma. Uma coisa é o texto da lei, seja o texto da lei processual ou o texto da lei material. Quando nós lemos a CLT, quando nós lemos o CPC, ali não existe uma norma ainda. Ali existe apenas um texto de lei. A norma é a interpretação que se confere a esse texto de lei e que vai regulamentar o comportamento da sociedade e o comportamento dos operadores do direito na esfera processual. Portanto, e aqui Fred Didier, este advogado baiano, processualista de destaque, que foi um dos autores do novo CPC, e aqui eu falo uma coisa a vocês. Tirando o ministro Luiz Fux, que é juiz, a maioria da comissão é de advogados. Esse novo CPC tem cara de advogado. Foi feito por advogados. Tereza Rudalvin, Fred Didier, dentre outros. Então vocês vão ver que o advogado é prestigiado no novo CPC. E o Fred Didier diz, o direito só é após ser produzido. E o direito se produz no processo. Aí vem Francesco Carnelucci e diz que o processo serve ao direito material, mas na medida em que ele é servido por ele. Há uma imbricação entre direito material e direito processual. Há quem diga que é circular. Eu gosto dessa metáfora do Didier quando ele diz assim, o direito material sonha, projeta, é como se fosse um arquiteto. Então, quando se legisla, se edita lá, vamos dizer, a nova redação do artigo 6º, que fala do teletrabalho, se imaginou o que seria um teletrabalho, uma regulamentação. Ele sonha, ele imagina. Mas é o processo que faz o papel do engenheiro, que concretiza esse sonho, que são as decisões que vão dizer o que é o teletrabalhador, quais direitos terão esse teletrabalhador. O CPC de 1973, ele foi formulado com uma forte influência da escola clássica italiana. Enrico Tullio Liebman estava dando aula aqui na USP, ele que saiu lá da Itália, né? E ele veio dar aula aqui na USP e ele inspirou, tanto que aquela teoria das condições da ação é do Liebman. Depois eles foram se enfraquecendo, mas aquilo ali é um retrato da influência de Enrico Tullio Liebman na formulação do CPC de 1973, já que ele veio dar aula aqui nos idos de 1950. Mas esse CPC de 73, que acabou esse ano, o ano passado, esse CPC de 73, ele foi construído por influência dessa escola clássica italiana, mas ele é interpretado nesta quadra instrumentalista. E aí chegamos finalmente na etapa atual. O que é a etapa atual? É o neoprocessualismo. O que é o neoprocessualismo? A palavra neo é novo.
Então, é uma palavra, às vezes, meio mal usada, né? Tudo é neo, né? Tudo é novo. Mas o neoprocessualismo é porque ele revisita as categorias. Então, o conceito de jurisdição é revisitado, o conceito de ação, o conceito de jurisprudência. E eu até vou falar no final da exposição, aquela ideia, aquela noção que nós tínhamos de jurisprudência se alterou totalmente. Jurisprudência hoje é outra coisa. E esta nova quadra neoprocessualista, ela bebe da água de outra, que é o neoconstitucionalismo, que foi inaugurado no Brasil com a Constituição Federal de 88. E aí nós percebemos que na Constituição Federal de 88, artigo 5º, tem regras de processo. Por exemplo, respeito ao contraditório, ampla defesa, ninguém poderá fazer alguma coisa senão mediante a lei, meios ilícitos de prova. Reparem que lá no artigo 5º, nas cláusulas e garantias individuais, nós temos normas de processo. E também temos normas constitucionais no novo CPC. Então nós estamos verificando uma imbricação, e esta é a nova cara. O novo processo civil, o novo CPC, ele é totalmente inspirado nas normas constitucionais, sobretudo do e process of law. E a grande novidade é que é a primeira vez que nós temos um CPC, doutor Sérgio, dentro de um Estado democrático de direito. Porque se nós formos verificar, este foi o primeiro CPC debatido, e bem debatido, né, que demorou, né? Não demorou tanto quanto o Código Civil de 2002, mas ele foi exaustivamente debatido. Ele nasce numa arena democrática e, nesse sentido, ele vem com as luzes constitucionais. Quais são as principais características deste novo Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015? Prestígio aos valores da Constituição Federal. Já está lá no artigo 1º. Veja o que diz o artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição Federal, observando as disposições desse Código. Aí muitos dirão assim, mas isso é óbvio, né? Tudo tem que prestigiar a Constituição. Mas é uma tomada de posição. Ele já diz a que vem. Quem curte futebol sabe que os primeiros 10 minutos, um jogo de Libertadores, os primeiros 10 minutos, se diz, o time já mostrou para que veio. Às vezes já chega firme, já chega dando canelada. Quer dizer, esse novo CPC, ele já mostrou que veio. O artigo 1º já deixa claro, nós viemos para prestigiar a Constituição Federal. E os direitos fundamentais da Constituição Federal. Porque a Constituição, ela também tem uma hierarquia axiológica. Dentro da Constituição Federal, nós temos alguns dispositivos que estão num grau de proeminência. Por exemplo, as cláusulas pétreas, que não podem ser tocadas nem mediante emenda constitucional, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal. Nós temos na própria Constituição uma hierarquia de valores, que são os direitos fundamentais. Uma segunda característica deste novo CPC, a colaboração das partes, dos sujeitos, e a cooperação dos órgãos judicantes. Há uma conversa entre a Justiça do Trabalho com a Justiça Comum, com a Justiça Federal. Há uma conversa entre os órgãos do Judiciário do Brasil com dos Estados Unidos, e que se diga Operação Lava Jato, né? Nós verificamos uma comunhão, uma colaboração, uma cooperação, não só dos sujeitos, mas dos órgãos judicantes nacionais. Aí está no artigo 67 e artigo 26 do novo CPC. Existe uma preocupação no aprimoramento da jurisdição. Se exige hoje mais qualidade da prestação jurisdicional. E quando nós falamos em qualidade, não é falar bastante. Então as sentenças têm que ser longas, os acordos têm que ser... Não, não necessariamente.
Porque o poder de síntese só faz e só bem faz quem domina a matéria. Quem não domina a matéria só enrola. Isso vale para as nossas petições iniciais, vale para as defesas. Eu acho que quando você domina o assunto, você consegue fazer um poder de síntese. Então, quando se fala que se exige hoje decisões de qualidade, não significa necessariamente falar muito, mas preencher alguns requisitos do que vem a ser uma sentença fundamentada. E esse aprimoramento da jurisdição traz algumas novidades, como, por exemplo, a regulamentação do Instituto do Amigo da Corte, ou chamado amicus curiae. Artigo 138 do novo CPC diz que o juiz pode, dependendo das circunstâncias, chamar partes interessadas para participar da relação jurídica processual. E essas partes adentram na arena processual na qualidade de amicus curiae. A introdução da audiência pública. Recentemente eu tive no TST, numa audiência pública, onde o ministro Cláudio Brandão, que estará fazendo o encerramento hoje, num incidente de julgamento de recursos repetitivos, o divisor dos bancários, está na hora de julgar, né? Porque travou tudo também esse negócio, né? Meu Deus do céu. Vamos cobrar dele. Vamos cobrar dele, porque travou tudo lá. Tudo que é ação de bancário tem divisor, daí está tudo parado lá. Mas a gente fala isso para ele depois, né? E aí o que ele fez? Ele, na condição de ministro, ele suscitou um incidente de julgamento repetitivo, tem o de demanda repetitiva e tem o de julgamento repetitivo lá no TST. E aí ele abriu uma audiência pública, um edital dizendo às partes interessadas, que representam bancários, banqueiros, podem vir falar no dia tal. Eu me inscrevi lá, fui lá defender os bancários. E muito interessante. Então veja o aprimoramento da jurisdição. Casos de relevância, eu chamo partes interessadas para vir debater. Se eles vão nos ouvir ou não, aí já é outro departamento, mas que eles chamaram, eles chamaram. E nessa perspectiva, até mesmo o princípio do livre convencimento motivado do julgador, ele sofre uma alteração. Vejam na tela ali a redação antiga e a nova. Parte sublinhada. Pela antiga, o juiz apreciará livremente a prova. Pela nova redação, o juiz apreciará a prova. Nós começamos a perceber que, de certa forma, diminui um pouco o poder discricionário do julgador. O juiz hoje ele tem mais requisitos. Nós vamos ver, e vai ter um painel muito interessante que o doutor Gunter e a doutora Lorena aqui, sobre a fundamentação da sentença, o famoso artigo 489, parágrafo 1º do CPC. Então, ao mesmo tempo, se exige muito do juiz, o que vem a ser uma fundamentação adequada, mas, ao mesmo tempo, também retira um pouco do seu espaço discricionário. Prestígio aos princípios e cláusulas gerais, a exemplo do Código Civil de 2002, que tem muitas cláusulas de abertura, conceitos jurídicos indeterminados, princípios, cláusulas gerais. Por exemplo, o Código Civil tem lá o artigo 421, que fala em função social do contrato. O artigo 422 do Código Civil fala em boa-fé objetiva. São cláusulas gerais. E agora o novo CPC também traz essas cláusulas gerais. A boa-fé processual. Veja, é uma cláusula geral. Nós podemos colocar muitas coisas na boa-fé, no princípio da colaboração, no princípio da cooperação. Há um alargamento do contraditório, e essa é uma das marcas, alargamento, e aqui nós trazemos dois dispositivos, o artigo 9 e 10. O artigo 9º do novo CPC diz: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Então é vedada a chamada decisão surpresa, exceto em 3 hipóteses: tutela de urgência, tutela da evidência e tutela monitória. E aí veio o TST e edita a instrução normativa 39, que vai ser falada hoje pelo ministro Cláudio Brandão, às 4 horas, como encerramento, e que diz, o que o TST diz ao editar essa instrução normativa? Não se considera a decisão surpresa a que as partes tinham obrigação de prever. Então dá uma relativizada, e com acerto no meu modo de ver. Ou seja, aplica isso ao processo de trabalho,
mas deixando claro que não vai ser considerada decisão surpresa aquilo que as partes tinham obrigação de prever. O artigo 10, também um dos garotos propaganda do novo CPC, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre o qual deva decidir de ofício. E aqui que está a novidade também, porque pelo CPC de 73, se fosse matéria que o juiz pudesse dar de ofício, ele não precisaria abrir prazo para as partes se manifestar. Agora, mesmo nessas matérias em que o juiz deva decidir de ofício, ele tem que necessariamente despachar, tendo em vista a possibilidade de se adotar na decisão o fundamento X, manifeste-se as partes. É mais ou menos o que já ocorre naquela OJ 142. A OJ 142, né, que diz que é passível de nulidade a decisão que vai dar efeito modificativo aos embargos declaratórios, que não conceder oportunidade de manifestação prévia da parte adversa. Geralmente, quando o juiz diz assim, nos termos da OJ 142, o manifesto, você já sabe que vem bucha. Né? Quando o juiz está abrindo aquele prazo ali, você pode saber que ele vai dar efeito modificativo para a parte contrária. Você já diz, meu Deus do céu. Só que veja, aí o juiz pode fazer isso só para atender um contraditório formal, né? Tem que fazer isso, senão é nulidade. Ou ele pode efetivamente ler a manifestação da parte contrária e dizer, puxa, será que eu vou dar mesmo? Porque, na verdade, na grande maioria das vezes, o juiz já sabe o que ele quer decidir. E aí depois ele acha um fundamento para encaixar. E eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui, porque talvez se eu fosse juiz eu iria fazer a mesma coisa. Então o juiz, quando ele vai fazer audiência, eu vou dar e não vou dar. E daí ele arruma, bom, eu não vou dar por causa disso. Ele arruma um argumento para não dar. Mas o feeling dele é maior do que muitas vezes o próprio fundamento. Mas não deveria ser assim. E eu repito, eu não estou fazendo crítica a nenhum dos juízes. Eu estou dizendo que talvez, e bem provável, que se eu fosse juiz, eu também faria a mesma coisa. E aí nasce o despacho piu-piu. Essa expressão não é minha, doutor Sérgio. Eu achei ontem isso. TJ de São Paulo. Tem um juiz, abre aspas, lá da 7ª Câmara de Direito Privado, ele diz assim, o recurso se me apresenta inadmissível. Na técnica do CPC de 73, seria de imediato negado seguimento. Na técnica do CPC de 2015, há necessidade de manifestação do recorrente a respeito. O relator deve proferir o que estou chamando de despacho piu-piu. Piu-piu, e aí o juiz fala, é aquele canarinho do conhecido desenho animado Frajola. Toda vez que o pássaro antevia o ataque do gato, dizia, eu acho que eu vi um gatinho, né? E daí vinha o cachorro e liquidava o Frajola, né? Na circunstância do CPC, é como se o relator, à semelhança do canarinho, dissesse, eu acho que seu recurso é inadmissível. Em 5 dias, manifeste as partes, intime-se. Então, ele está chamando isso de despacho piu-piu, como quem diz, eu acho que você dançou, né? Diga-se as partes para fechar o contraditório, manifeste as partes. Eu acho que você dançou. Mas o juiz vai ter que fazer isso. Ele não vai poder dizer, não conheço, inadmissível. Ele vai ter que dar a parte dizendo, lamento informar, manifeste-se, mas eu acho que eu vi um gatinho. A fundamentação, ela tem que ser exaustiva, qualitativa e casuística. O Lênio Streck, ele usa uma expressão, ele é muito polêmico, o Lênio Streck, né? Eu tenho coisas que eu concordo com ele, tem coisas que eu não concordo. Ele é um dos algozes aí do Sérgio Moro, hoje nos debates, né? E ele diz que vivemos hoje o fim do solipsismo, do juiz solipsista. O que é o juiz solipsista segundo Lênio Streck? Solipsismo é uma corrente filosófica que diz que basta apenas a minha vontade e o resto é resto e só o que eu penso me basta. É uma corrente filosófica que não se preocupa com a interlocução com os demais ramos ou as demais escolas. E aí ele diz que hoje o novo CPC, ele esvazia a figura do juiz solipsista, porque o juiz hoje está mais atrelado a requisitos, a pressupostos.
Veja que interessante uma decisão do STJ que eu entendo que foi uma decisão solipsista. Ele diz assim, ministro Humberto Barros: não me importa o que pensam os doutrinadores. Enquanto for ministro do STJ, assumo a autoridade da minha jurisdição. O pensamento daqueles que não são ministros desse tribunal importa como orientação. A eles, porém, não me submeto. Interessa conhecer a doutrina de Barros Moreira ou Atos Carneiro. Decido, porém, conforme a minha consciência. Precisamos estabelecer nossa autonomia intelectual para que esse tribunal seja respeitado. É preciso consolidar o entendimento em que os senhores ministros Francisco Peçanha Martins e Humberto Gomes de Barros, que é ele mesmo, decidem assim, porque pensam assim. Hoje não tem mais espaço para esse tipo de decisão. Nós vamos verificar mais adiante e depois complementado pelo painel que segue. Veja que o STF ele tem uma macro, né, que diz: o juiz não está obrigado a responder todas as alegações suscitadas pelas partes, mas somente aquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão. Só que o artigo 489, eu não vou me estender muito, porque vai ser objeto de um painel, ele diz no parágrafo 1º: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja interlocutória, sentença, acordo, que, inciso 4, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. Agora, veja que interessante. Capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo juiz. Eu, se fosse o juiz, eu ia por aqui, né? Não é todos os argumentos, mas aqueles que são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Aqui nasceu uma corrente negativista, puxado pelos magistrados, alguns magistrados, que diz: eu não vou aplicar o CPC porque a CLT não é omissa. Existe o artigo 832, que diz que da decisão deve contar o nome das partes, deve constar o nome das partes, resumo do pedido e os fundamentos da decisão, ponto. Mas a verdade é que pela primeira vez na história, a fundamentação das decisões foi regulamentada. Porque nós invocamos a todo momento, doutor Sérgio, o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. A decisão tem que ser fundamentada, está na Constituição Federal. Só que ninguém sabe o que é uma decisão fundamentada. Pois agora nós temos, pela primeira vez na história, um dispositivo que diz o que é uma decisão fundamentada. E a instrução normativa 39 do TST diz que se aplica ao processo do trabalho o artigo 489, parágrafo 1º. E depois nós vamos verificar qual é a razão disso. O artigo 1022 do novo CPC diz: e cabe embargos de declaração para suprir omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o juiz. E aí ele vai adiante. Considera-se omissa a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º. Aqui nós percebemos que vai caber embargos de declaração para essas hipóteses que você provocou e o juiz não declarou. O que diz o TST, instrução normativa? Que se aplica esse dispositivo 1022 do novo CPC. Caros colegas, o novo CPC está aí. E nós temos que saber em que medida nós o aplicamos. Nós temos 3 dispositivos. O artigo 15, que fala que na ausência de norma nós vamos aplicar supletiva e subsidiariamente. Nós temos o velho e bom 769 da CLT, que diz que nos casos omissos da CLT nós aplicamos de forma subsidiária, mas desde que a norma do CPC seja compatível. E nós temos o 1046, parágrafo 2º, que o ministro Dallazen gosta de lembrar, e com razão, que diz: permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este código. Então veja que o próprio CPC, ele prestigia as disposições especiais, a exemplo da CLT. Diante disso, nós podemos dizer que o novo CPC se aplica quando houver uma lacuna total ou parcial. Exemplo de lacuna total: ação munitória.
quando eu tenho um direito calcado em prova escrita, um direito líquido, mas não numa sentença, numa prova, em termo de rescisão, que foi discriminado e não foi pago, eu posso entrar com uma ação monitória. A CLT é totalmente omissa, eu vou aplicar em cheio o artigo 700. Exemplo de lacuna parcial, ônus da prova, artigo 818, muito sucinto, reticente. As alegações incumbem a parte que a fizer. Eu tenho que me socorrer do velho 333 do CPC e hoje 373 do CPC para dizer fato constitutivo ao autor, fato impeditivo, modificativo e extintivo ao réu. Só que além dessas lacunas normativas, nós temos duas lacunas, a axiológica e a ontológica. A lacuna axiológica é aquela que existe uma lei, mas esta lei é injusta ou insatisfatória. É o velho debate daquela multa de 10% na execução, o artigo 475J, que hoje foi repetido no novo CPC, hoje é o artigo 523, parágrafo 1º. Nós poderíamos dizer que a CLT não é omissa, logo não se aplica a multa de 10%. Mas será que não é uma lacuna axiológica? Lacuna ontológica, quando existe uma lei, uma norma, mas ela está defasada, como, por exemplo, a defesa oral em 20 minutos após a leitura da reclamação. Imagine um juiz da vara do trabalho dizendo, doutor, o senhor tem 20 minutos para fazer a sua defesa oral. Antes disso, vamos ler a petição inicial. Imagine lendo uma petição minha ou do doutor Perrini lá, hein? Vamos ler as petições iniciais antes, né? Quer dizer, há uma lacuna da CLT? Não. Mas é uma lacuna ontológica, é uma norma defasada. E aí vem a instrução normativa do TST, e aqui eu faço um parênteses, há uma crítica a essa instrução normativa. A Ana Matra, eu não sei se vocês sabem, mas a Ana Matra entrou com uma DIN contra o TST. É a DIN número 5516, que eu acho que está com a ministra Carmen Lúcia. É, né? O que a Ana Matra ficou brava com o TST? Né? Ela entende que quando veio o TST e edita uma instrução normativa, ela feriu 3 dispositivos, segundo a Ana Matra. Primeiro, está legislando sobre processo, e aí fere o artigo 22, só a União pode legislar sobre direito e processo de trabalho. Segundo, princípio da reserva legal. Ninguém poderá deixar de fazer alguma coisa senão é virtude da lei. O TST não é lei, então ele não pode dizer o que os juízes têm que fazer, porque ele não é legislador. Terceiro, independência dos juízes. Não cabe o TST dizer o que o juiz do tribunal ou da vara devem fazer. E ela diz que o TST poderia, quando muito, editar enunciados ou recomendações, mas não uma instrução normativa. Veja, o artigo 102 da Constituição Federal, ele diz que cabe a DIN contra a lei ou ato normativo. Somente contra a lei ou ato normativo. E aí eu pergunto para os senhores, instrução normativa, apesar desse nome, ela tem força de lei? Não. Ela tem status de lei? Não. Então, me parece, desculpe, mas é a minha opinião, que foi infeliz Ana Matra. Por quê? Porque a instrução normativa, ela veio com a melhor das boas vontades. Primeiro, ela não teve uma pretensão de esgotar. Ela veio no sentido de orientar, de sinalizar um caminho, porque nós estávamos muito aflitos, doutor Sérgio. Eu estou aflito até hoje. O que aplica, o que não aplica, e tutela provisória, tutela da evidência, incidente de uniformização de julgamento. Aí o que o TST fez? Da noite para o dia entra em vigor. Tá certo que eles deram um prazo de vacância de 1 ano, mas nós, como bom brasileiro, só fomos ver o que é esse novo CPC, acho que uma semana antes, né? O que é esse novo CPC? 1000 e poucos artigos, né? Como é que é? Falaram que iam prorrogar, parece que iam revogar e não revogaram. Não revogaram. Vai. Né? Teve um boato que a gente estava meio na esperança que prorrogasse mais 1 ano, revogasse. Só que veio, a criança nasceu. A visita chegou. Aguente agora. Então o TST veio com a melhor boa vontade.
E ele não foi exaustivo, ele pinça algumas coisas. Já na introdução ele diz, um documento bem redigido pelo ministro Dall'Azen, ministro Cláudio Brandão, ministro Ives, ministro Roberto Freire Pimenta, e ele diz, olha, isso aqui o TST entende que se aplica, isso aqui não aplica. Agora, não significa que os juízes são obrigados a aceitar uma instrução normativa. É uma orientação apenas. Vou pular essa parte aqui, porque eu sei que o Dr. Sérgio vai ser rigoroso no horário. Ele já avisou. Quantos minutos eu tenho, Dr. Sérgio? O senhor é que sabe, doutor Dallagnol. Vejam, pessoal, tem algumas novidades aqui no novo CPC que merecem destaque. Uma delas é o 459. As coisas que mais assanharam o advogado já não estão vigorando e não se aplicam. Nós ficamos assanhados por algumas coisas. Uma delas é esse 459 do novo CPC. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha. E nós, puxa, né? Eu, na verdade, acho que o juiz deveria permitir. Porque, vamos falar a verdade, né? É uma papagaiada esse negócio de audiência, né? Doutor Alegrave, pode perguntar. Eu pergunto à testemunha se o reclamante trabalhava no sábado. Daí o juiz. O senhor trabalhava no sábado? Eu pergunto à testemunha se 3 vezes por semana o horário se lacia. 3 vezes por semana? Por que essa papagaiada? Nós estamos na pós-modernidade. As informações têm que ser mais objetivas. É a era do WhatsApp. É a era sabe? Sobretudo, porque o próprio dispositivo diz que o juiz pode filtrar e pode interferir. O juiz está no comando. Então, vamos estabelecer uma certa dinâmica. Mas aqui, por uma questão de política legislativa, nós temos o artigo 820, que regulamenta a matéria. As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz. Logo, a CLT não é omissa, nós não podemos aplicar o 459, mas nada impede que o juiz o faça. O juiz pode. Às vezes pega 2 advogados experientes. Doutores, pode perguntar. Pois não. Mais alguma pergunta? Eu me lembro quando eu fiz a audiência com o doutor Sérgio Sampaio, doutor Ricardo Sampaio. Isso aí vocês veem como eu sou mais antigo, hein? Eu fiz a audiência com o doutor Ricardo Sampaio. Alguém aqui já fez audiência com o doutor Ricardo Sampaio? O doutor Ricardo Sampaio, eu me lembro quando ele era juiz lá da 2ª Junta de Conciliação e Julgamento, lá da Dr. Five. Pozzolo, cadê o doutor Pozzolo? Nós trabalhávamos juntos, doutor Pozzolo. O doutor Ricardo Sampaio, como é que você chegava lá cheia de 9 horas e script, né? Ele começava a audiência. Alguma pergunta, doutor Dallagnol? Você nem começava. Mais alguma? Quer dizer, eu estava na 2ª, ele mais alguma? E ele não fazia nenhuma pergunta e ele entendia o seguinte, que quem faz a pergunta são as partes de uma forma extremamente objetiva e ele já dizia, pode responder. Ele não repetia. Então, eu acho que o juiz, se ele perceber a dinâmica daquele caso, ele pode imprimir esta celeridade. A advocacia trabalhista, hoje, ela mudou o viés de atuação. O advogado é mais ouvido, mas ele tem maior responsabilidade. E se preparem que vai haver mais punição e mais litigância de má-fé, assédio, e com razão. Porque isso é que nem quem tem filho adolescente, né? Quando o filho completa 18 anos, ele conquista o direito de dirigir. Mas ele também começa a ter uma responsabilidade maior que ele não tinha. E a mesma coisa para nós, advogados. A partir do momento que nós seremos mais ouvidos, nós teremos maior responsabilidade para dar conta deste poder que o novo CPC nos dá. E hoje o advogado, ele é mais estrategista. Ele tem que distinguir, que é o distinguish, ou ele tem que demonstrar se aquele precedente está superado ou não. Eu vou terminar, daqui a pouquinho, falando sobre isso. A instrução normativa já acena que é ônus da parte, sempre que invocar um precedente, um enunciado, uma jota ou súmula, identificar os fundamentos jurídicos, que a gente chama de ratio decidendi, ou demonstrar que aquela jota, aquela súmula, ou aquela decisão da SDI já está superada, ou se distingue do caso concreto, que é o instituto do distinguish e do overruling. Há uma nova atividade do operador jurídico. Operador jurídico, e aqui, doutor Sérgio, vale para o juiz e para as partes. Isso é importante.
Isso que eu vou dizer agora, já em tom de finalização, de conclusão, vale para o juiz e para os advogados. Hoje, o operador jurídico ele tem que, em primeiro lugar, identificar a ratio decidendi do precedente. Ou seja, qual foi a tese jurídica adotada. Nós tivemos uma ratio decidendi agora recentemente, falando que é possível acumular insalubridade com periculosidade. Uma decisão da SDI. Mas desde que com agentes diferentes, com causas de pedir diferente. Ou seja, não pode, assim, a radiação, ao mesmo tempo, é perigosa e insalubre. Não. Naquele caso, se ficar provado que a radiação que é perigosa, com mais o contato com pacientes infecto-contagioso que é insalubre, como são duas causas de pedir, dois agentes, pode, nessa situação, acumular insalubridade e periculosidade. Aquilo é um precedente da SDI. Aí eu extraio a ratio decidendi e uso para situações análogas do meu caso concreto. Cabe à empresa, por exemplo, fazer o distinguish, dizendo, olha, quando o TST sinalizou para esse precedente, ele deixou claro que desde que sejam duas causas de pedir distintas, e não o mesmo fator, sendo ao mesmo tempo insalubridade, não é o caso concreto, portanto não se aplica esse precedente. Então vejam que hoje a nossa advocacia vai ser nesse sentido. Eu identifico a ratio decidendi e verifico se ela se distingue ou não o caso concreto. Agora, nós não podemos exigir identidade absoluta, porque, como diz Teresa Arruda Alvim, o que se exige é apenas relevantes semelhanças, é uma expressão dela, entre a ratio decidendi do precedente, seja da J, da súmula ou de uma decisão do TST, seja o caso concreto. Aqui eu faço rapidamente o que é ratio decidendi, que é a tese jurídica utilizada na decisão, o distingue-se, que é essa técnica de distinguir, o overruling, que é essa técnica de demonstrar que aquela J ou súmula alegada já está superada. Às vezes, e eu vou trazer aqui dois casos concretos. Primeiro, vejam esse da tela. Instalação de câmeras no vestiário. Súmula 20 do TRT da 23ª região. 23ª região é Mato Grosso, né? Mato Grosso. E 24ª é Mato Grosso do Sul. Vejam, lá eles têm uma súmula 20 dizendo que cada vez que o empregador colocar câmeras no vestiário, é dano moral, porque fere a intimidade. Aí vejam o que diz o Aresto. Ele é bem didático porque nós estamos a dizer. A partir da Lei 13.015, a uniformização da jurisprudência, só deixa eu abrir um parênteses, além do novo CPC, nós temos a Lei 13.015, que é específica para o processo de trabalho, que regulamenta também o recurso de revista, os incidentes de uniformização de jurisprudência. Então, veja, a maior dificuldade nossa ainda. Nós temos que saber o que está na 13.015 e o que está no novo CPC. A partir da Lei 13.015, a uniformização da jurisprudência tornou-se uma obrigação formal dessa especializada, sendo impositiva a partir daí a observância interna corporis das suas próprias súmulas. O TRT tem que adotar suas próprias súmulas. A aplicação das súmulas, no entanto, não se revela um procedimento automatizado, sendo necessário avaliar, caso a caso, se a hipótese tratada aplica-se à situação em julgamento. E aí, o que... Vejam, o juiz aqui fez o distinguish. É por isso que eu falo, o distinguish não é só uma tarefa do advogado. O juiz aqui fez o distinguish para dizer o seguinte, neste caso particular, eu não aplico a súmula 20 do nosso tribunal, porque eu verifico por quanto fato gerador, olha o distinguish que ele fala, por quanto fato gerador do direito à indenização por dano moral em virtude da instalação de câmeras nos ambientes de trabalho, não ficou provada. Esse é o exercício que o advogado faz, seja do autor ou do réu, e o juiz também faz. E o overruling? Overruling, eu trago um exemplo muito interessante. Nós tínhamos até então a OJ 247, que diz que a despedida de empregados da Caixa Econômica, putz, não pode falar da Caixa, né? Do Correio, do Banco do Brasil, né? Eles precisavam ser motivados, esse ato. A pessoa se submeteu a um concurso público, e aí chega lá o gestor da agência e diz, manda embora esse cara.
Pô, ele não é o dono da Caixa, ele não é o dinheiro dele que está em jogo. O sujeito se submeteu a um concurso público, aí por uma implicância o pessoal manda embora. Nós tínhamos uma OJ 247 que dizia a despedida de empregados de empresa pública, sociedade de economia mista, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade. Que eu achava isso um absurdo, escrevi uma vez um artigo sobre isso, o Dr. Ney Freitas tem um livro sobre isso. Aí vem uma decisão recente do STF, 2013, Correios. Necessidade de motivação da dispensa. É parcialmente provido para afastar a aplicação do artigo 41. Se ele diz, ó, não estou dando a estabilidade do artigo 41. Exigindo-se, entretanto, a motivação para legitimar a rescisão unilateral desses empregados concursados de sociedade, economia mista e empresa pública. E do voto, porque nós poderíamos dizer, isso é específico do Correio. Mas eu faço questão de trazer o que diz o voto do ministro Lewandowski. O dever de motivar o ato de despedida dos empregados estatais admitidos por concurso aplica-se não apenas à empresa de Correios e Telégrafos, mas a todas as empresas públicas e sociedade de economia mista que prestam serviços públicos, conforme diversos julgados desta Corte. Aí vem um caso concreto, trabalhista, desembargador Marcos Neves Fava, o que ele fez? Ele fez o overruling, com acerto. Diz o Aresto, em 20 de março de 2013, no julgamento do RE tal, com repercussão geral do STF, fixou a tese de que é obrigatória a motivação da dispensa de empregado de empresa pública concursado. Tem-se, pois, que o entendimento da OJ 247 do TST foi superado, overruling, pela decisão da Suprema Corte. A reintegração ao cargo anterior não se dá em razão de eventual estabilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você acha uma OJ, uma súmula, e diz, doutor, excelência, eu quero que julgue conforme a OJ, súmula. Aí o juiz fala assim, mas já está superada, teve uma decisão do STF, é uma questão de tempo para ela ser cancelada, ou o TST já mudou o entendimento. Então eu distingue a distinção do caso concreto e o overruling. Deixa eu finalizar aqui, porque eu vejo que o tempo urge. Eu quero dizer que hoje há uma evolução do papel do juiz e intérprete. Nós tivemos uma herança, né, de Montesquieu, separação dos poderes, legislativo legisla, judiciário julga. Hoje as coisas estão mais com interlocução. E o juiz hoje, quando ele interpreta uma lei, ele está criando uma norma. Isso que é importante. Norma jurídica hoje não é o texto da lei. Então, por exemplo, proibido o uso de biquíni. Imagine uma placa, proibido o uso de biquíni. Qual que é a norma que eu extraio desse texto? Proibido o uso de biquíni. Depende. Se eu tiver num restaurante à beira da praia, vai significar o quê? Não entrem aqui no restaurante de biquíni. Se eu tiver numa praia de nudista, o que significa proibido o uso de biquíni? Não entrem com biquíni, só entrem pelado aqui. Então veja, o texto da lei não significa a norma. A norma é o resultado da interpretação que o judiciário confere ao texto da lei. E é por isso que vem a força dos precedentes. E como as excelsas cortes, TST, STJ, STF, têm esta finalidade de criar uma unidade do direito, e vejam aqui, eu quero terminar com duas lâminas aqui, esta nova teoria dos precedentes, ela combate a injustiça de tratar desigual casos iguais. Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Não existe coisa mais frustrante do que você ter casos idênticos e você cair na turma tal, você vai ganhar. Se cair na turma tal, você vai perder. A matéria é a mesma. Porque quando a matéria é fática, mas matéria de direito. Hoje a tendência é que com esses precedentes, com a uniformização da jurisprudência pelos tribunais regionais, nós vamos combater esta desigualdade. Os tratamentos vão ser isonômicos, para casos iguais, falando matéria de direito, que matéria fática, aí é outra coisa. Casos iguais, tratamento igual. Esta é uma das vantagens da teoria dos precedentes. E aqui,
trago a última lâmina. Aqui eu falo aqui de uma evolução legislativa que o CPC veio fazendo para prestigiar a uniformização de jurisprudência, o artigo 557, julgamento monocrático do relator, quando é fundado na prevalência de uma jurisprudência dominante, ele já denega de cara, súmulas impeditivas de recursos, julgamento liminar de improcedência, e aí veio a emenda 45, que trouxe a novidade da súmula vinculante do STF. Então vejam que já houve um aceno, não é só o novo CPC, no sentido de nós nos aproximarmos da common law. O que é a common law? Vale o precedente da alta corte, de forma obrigatória e vinculativa. E aí nós temos, então, e aqui eu termino com essa lâmina, a função das cortes de justiça. Daniel Mitidiero chama as cortes de justiça os TRTs, por exemplo, e as cortes supremas, também chamada de cortes de precedentes, que aí se inclui o TST. Aqui nós vamos entender qual que é a função dos TRTs hoje dentro deste novo paradigma. Um controle retrospectivo das sentenças das varas, buscando uma decisão justa, e é por isso que o efeito devolutivo é amplo para o recurso ordinário, porque eu reaprecio provas. O meu objetivo, o objetivo do acórdão, é uma decisão justa e uniformizar a jurisprudência. Então, nesta nova quadra, ele também tem a função. Então, o TRT hoje, doutor Sérgio, ele tem duas funções. Controlar a justiça, ou a adequação da sentença do primeiro grau, e a uniformização da jurisprudência. E as altas cortes, o TST, têm a função de criar precedentes e criar uma unidade para o direito do trabalho. Vejam que o TST não tem função de uniformizar. Quem tem função de uniformizar é o TRT, que uniformiza o quê? Os precedentes que vêm de cima. O TST não se preocupa em uniformizar, ele se preocupa em criar, ele se preocupa em estabelecer, em fincar, em fixar os precedentes, dar a última palavra naquela matéria. Uniformização hoje, isso quem diz? Marinoni, Fred Didier, Sérgio Arenard. A função de uniformizar a jurisprudência é dos TRTs. O TST não tem preocupação. O TST tem a preocupação de criar uma unidade. Então ele chega e diz, essa matéria tem que decidir assim. E todos os de baixo vão seguindo a unidade conferida pelo TST. Meus queridos, eu teria mais coisas para falar, mas eu acho que, por um primeiro momento, nós vamos ter muitos debatedores aí que vêm pela frente, muitos palestrantes, conferencistas. Então eu entendo que está na hora de eu parar de falar um pouquinho. Eu confesso que eu fiquei hoje até às 3 da manhã preparando isso, tinha mais coisas para falar. Mas quero deixar uma última reflexão para os senhores. Nós temos hoje um grande desafio. E quando falo nós, são todos os operadores jurídicos, advogados, juízes, Ministério Público. Qual que é o desafio? Equacionar, de um lado, uma exigência de uma decisão mais qualitativa, advogados mais responsáveis, nós temos que estar atualizado com o catálogo de precedentes. De um lado, um contraditório amplo, mas de outro lado, a celeridade, a duração razoável do processo. E aqui eu concordo com o Dr. Guilherme Feliciano, que eu acho um grande jurista da atualidade, quando ele diz, nós temos que dar conta dessa tensão. Qualidade, contraditório amplo, mas como é que fica a celeridade? Algo para a gente pensar. Muito obrigado.